Mergulhou de novo. Quantos mergulhos? Mergulhou de novo. Quantos mergulhos tinha que estar? E aí, mergulhou de novo. Sim. Nada. Aí mergulhou de novo. E aí? Será que eles saem limpo agora? São cegos romanos? Eita. E aí o homem de Deus, ele olha assim, aí mergulha de novo. Porque os homens de Deus são 7 mergulhos. E ela não mergulhou, né? Será que agora ele vai sair? Quantos mergulhos a mãe está dando? 7 mergulhos. E agora a mãe sobe e quando obedecemos a palavra de Deus, Deus realiza um milagre em nossas vidas, né? Então, assim como Naamã foi obediente a Deus, né? E chegou lá diante do servo, diante de Eliseu, e disse: olha, ele está presente, só que quando Deus faz duas coisas, quando ele cobra alguma coisa da gente, não, você paga por um milagre, mas ainda ele não minha terra. E uma coisa que eu quero te pedir, já que você não quer presente, eu quero te pedir uma coisa. Eu quero dar a terra para onde quando eu me ajoelhar sobre esta terra e agradecer a só Deus, diz amém? Então, irmãos, qual a lição dessa? Qual a mensagem dessa historinha? E quando nós obedecemos a Deus, Deus ele realiza milagres em nossas vidas. E que assim como aquela menina cativa levou a mensagem para Naamã, que nós possamos também levar a mensagem para os nossos amigos e vizinhos, tá bem? Vamos ficar no meio orar? Vamos orar? Papai do céu, muito obrigado, porque o Senhor tem que cuidar de nós. E deu testemunho do Deus vivo. Nós também possamos dar testemunho do Deus vivo. Abençoa todos os irmãos que aqui estão. Em nome de Jesus.
Feliz sábado. A moça estava um pouquinho nervosa, e ela está nervosa, ela tenta se controlar assim, sabe? Mas graças a Deus que Deus utilizado a vida dela através do louvor. E quando estávamos fazendo uma programação lá na igreja, lá perto, uma semana do Calé, e estávamos falando sobre dons, e ela conversou comigo e disse assim: Senhor, eu quero que o Senhor me ajude, porque eu sei que tenho o dom de cantar, porque eu gosto de cantar e eu sei cantar. Então que eu possa ter a oportunidade. E lá, quando nós chegamos na igreja, no mesmo dia, quando eu fui pregar, a gente chegou para ele e disse: você quer cantar? E assim respondeu o quê? De uma criança, e Deus disposto a ouvir a oração sua e também responder. Gostaria, diante da gente da Bíblia, e falar do tema propriamente dito, nós falarmos com o nosso Deus e a autorização, a bênção e a bendição dos Espíritos. Oremos. Querido e grandioso Deus, nós estamos aqui na tua casa porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Deus, a família, a semana muitas vezes é difícil. Muitas vezes famílias enfrentam dificuldades e lutas, até maiores do que muitas vezes imaginamos que não temos lugar. Nessa manhã, nós paramos tudo para que honra a Ti, porque sabemos que o Senhor é o único digno de honra, a glória. Nesse momento, Pai querido, em nome do Teu Filho, abra a Tua palavra e fale ao nosso coração. Que esse livro, Pai, não seja simplesmente um livro aqui escrito com muitas histórias de muitos anos, mas ser um livro que vai transformar a minha vida e a vida de cada um que vai ouvir as mensagens e escutar da nossa Pai. Que o Teu Espírito Santo faça presente, porque a Tua palavra diz que o Senhor envia o seu consolo, e neste momento Ele pode aqui levar cativa a Tua presença, cada pensamento, cada sentimento, cada ideia, essa possa estar controlada pelo Teu Espírito, e que ao nosso redor os Teus anjos se façam presentes, porque nós estamos aqui para sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz e ser transformados pelo Teu Espírito. Obrigado pelo Teu cuidado, nós te agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amém. Nós vimos ali um pouquinho de perto, né? Nós fazemos parte na igreja do Arruda, mas aqui a maioria, com exceção do nosso irmão Raimundo, moramos em Olinda. Não, John Lennon também mora em Recife. Mas assim, então assim, é um pouquinho distante. Eu lembro que eu tive aqui, há um pouquinho de tempo, eu era bem mais novinho assim, mas faz um pouquinho de tempo. Lívia ainda era um bebê, eu acho que era do tamanho de Antônio hoje, né? Faz bastante tempo. Eu posso dizer que eu não lembro de vocês não, mas ainda bem que Jesus lembra, tá? Porque se dependesse de mim, a situação ia estar difícil. Eu acho interessante que quando a gente recebe esses convites, e eu estava comentando na sala das crianças, já que eu estou ali, né, de criança, porque eu me sinto para criança, e lá na igreja a gente trabalha com. Eu estava contando para eles ali, já que a gente estava falando sobre a história de Samuel, estávamos falando sobre o chamado de Samuel. O momento em que Deus convida Samuel a participar dos seus planos. Samuel foi convidado por Deus depois que ele foi doado a Deus. E eu lembrei de uma história, eu gostei de compartilhar lá com os meus. Eu gostaria de compartilhar com vocês, fazendo já menção ao trabalho que nós temos. Eu lembro que quando eu fazia parte da igreja, lá em 1900, e eu gostava de, sempre gostei de falar, eu acho que eu falo mais. E sempre tive a oportunidade de trazer a mensagem lá naquela igreja. E naquela época, normalmente os pastores ou os pregadores ou os anciãos entregavam ali
nas aulas pregadas, lá no mural, e tinha aquelas que ele entregava para as pessoas para que elas pudessem acompanhar se estaria ou não na escala, e ele você diz assim, eu não sabia. E um dia eu estava na escola que eu trabalhava, e no almoço, eu estava com uma escala na mão e uma história na outra. Eu gosto muito de estudar histórias, historinhas em si, lições. E quando eu estava ali, eu ouvi uma voz. E a voz perguntou para mim assim, você já viu a escala? E eu disse sim, já olhei. Você já viu quem vai para sábado? Eu disse sim. Vamos na igreja lá em linha do tiro. E a voz disse para mim, e ele não vem. E eu fiquei parado olhando, e depois a voz disse assim para mim, e você é quem vai pregar no próximo sábado. Voltei a perguntar, o que eu quero então? A voz disse assim para mim, está vendo essa história que você está estudando aí? Dá um papel, impresso, tem uma história. E ele disse, vai ser essa história, o tema vai ser essa história. 5 minutos depois, o telefone da escola toca. A diretora me chama e diz assim, Léo, olha, eu estou te chamando aqui. Tem alguém na ligação você sabe, já estou indo. Quando eu atendi, era o primeiro ancião na época, o primeiro ancião fala assim, olha, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para te dar. Qual que você quer primeiro? Eu disse para ele, se botar qualquer uma, outras coisas eu já sei. Então eu digo, você sabe? Então quais são? Diga aí quais são. Se a primeira você caminha para dizer que o irmão José Nilton está na escala para pregar sábado. Ele como é que tu sabe? Mas já que tu sabe, vai a segunda. E não vem, e você quer que eu pregue. Naquela hora ele falando, mas a cara surpresa do outro lado, ele disse assim para mim, é exatamente isso. Mas como é que sabe? Se alguém veio antes de você, e a segunda pergunta dele foi, a pergunta a seguir foi, eu falei para ele, eu teria quando eu entrei na igreja na manhã daquele sábado, uma irmã, diretora de um dos departamentos, chegou para mim e fez aquela história que todo mundo estudou naquele dia. Toma, eu queria te devolver, que era a história, que era o tema da mensagem daquele dia. Deus, ele sempre está disposto para falar comigo e para falar com você. Amém. A última oração para Deus sobre mensagem foi, Senhor, me ajuda a decorar, a ter facilidade de falar com as pessoas o que está escrito na tua palavra. E aonde o Senhor me convidar, eu irei. Eu digo para você, longe, tem que acordar cedo, mas eu assim, você não disse que eu vou fazer. E aí, a oração de hoje, o tema de hoje, o tema dos jovens, o tema da sua vida. Tem um pensamento que diz assim, que todo o cristão, ele nasce dentro do reino de Deus como um missionário. Você está na casa de Deus hoje como um missionário. Aí você pode parar e dizer assim, mas eu não vou sair daqui para pregar em lugar nenhum. Mas você ainda é um missionário. Você é um missionário no seu lar. Porque muitas vezes você vai olhar para dentro da sua casa e ainda não compartilha a mesma fé que você. Você vai olhar para a sua vizinhança e muitos da sua vizinhança não compartilham a mesma fé que você. Você vai olhar para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade, e você vai entender que a seara, ela é grandiosa. E você precisa fazer o seu trabalho. E eu gostaria de abrir com vocês lá no livro de Mateus, no capítulo 9, versículo 35.
Bíblia ela vai falar sobre como Jesus se comportava com a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus, ele era um ser apaixonado. E sabe pelo que Jesus era apaixonado? Jesus era apaixonado por você. Jesus era tão apaixonado, é tão apaixonado por você, que ele disse que cravou os seus nomes na sua mão. Ele chama você pelo nome. Ele conhece você desde o momento em que você foi gerado no ventre da sua mãe. Talvez você entre aqui hoje, ou nos dias de culto, e você se pare e você pense: as pessoas não sabem o que eu estou passando, não sabem as dificuldades que eu estou vivendo. Mas a música, uma das primeiras músicas que ele cantou, eu estou cuidando de você. Quando você entrou aqui, Deus já, porque ele estaria te trazendo. Ele conhece o teu coração, ele sonda os teus pensamentos. É ele quem está cuidando de você. E se não, você tem alguma dúvida, porque você não está no lugar casa. Mas mesmo não aqui para casa, você tem uma hora. Você, assim como uma menina que foi aí, a história das crianças, ela estava escrava, ela estava presa, ela estava longe da sua família, longe dos seus amigos, longe do seu pastor, longe do seu diretor de jovem, seu diretor de jovem. Mas quando ela viu uma dificuldade, ela parou e ela sabe de quem? Dos seus. Ela olhou e disse: olha, que o pastor, que o ancião, que o pregador, que o vizinho, que o meu irmão, cada um dessa comunidade aqui tivesse diante da mensagem que os 3 anjos falando deles. E ela levou a mensagem que ela tinha no coração. Naquele dia foi uma mensagem de cura, mas cura física. Só que você tem uma mensagem de cura espiritual. Alega do pecado, não é no jogo sujo, é no sangue do nosso Senhor Jesus. Amém. Mateus capítulo 9, verso 35. A Bíblia vai dizer assim para mim e para você: Jesus, ele andava em todas as cidades, ele andava por todas as cidades, todos os povoados, ele ensinava as sinagogas, anunciava a boa notícia do reino e curava todo tipo de enfermidade e doenças das pessoas. A Bíblia vai dizer aqui, capítulo 9, verso 35, que Jesus, ele quando veio essa terra, ele olhava para as pessoas e ele se compadecia de cada situação, cada ser humano passava. Nos versos mais à frente, ele vai dizer que Jesus, ele olhava para a multidão como ovelhas que não tem um pastor. E ele vai dizer também que a seara é lembrando desse tema, também tem uma história que eu poderia trazer para você. E a história, eu gostaria de dizer para você que o nome do rapaz é David. Como é o nome do rapaz? David era um jovem que tinha os seus conhecimentos, que tinha as suas dificuldades, do mesmo jeito que você tem. Mas David, ele ansiava por algo melhor, por algo diferente, por algo novo. E ele, passando pelas suas dificuldades, ele olhava de um lado para o outro e pensava como é que ele poderia ser melhor, como ele poderia ser diferente, como poderia mudar e ajudar a pessoa. Mas David ainda não tinha uma perspectiva diferente, algo faltava. E David agora, no meio de sua caminhada, encontra uma pessoa idosa, já bem vivida, mas que tinha muito conhecimento do Evangelho. E agora ele conta a história daquele homem que verso para ele. E diz assim: você sabe como Jesus se comportou para ter você ao seu lado, para ter você perto dele.
Jesus, ele andava e ele olhava para as pessoas e ele curava as pessoas. Ele andava e ele ensinava as pessoas. Ele ajudava as pessoas. Ele dava o seu. E era desse jeito que Jesus trabalhava. E ele começou a estudar a história. Ele começou a entender como é que ele poderia ser diferente. Sabe qual foi a perspectiva que ele mudou? Ele teria que ser igual a quem? Eu de declarações que eu fiz domingo passado. Uma das frases que minha irmã falou bastante. Ela disse assim: nós somos ministros aqui nessa terra. Você já parou para pensar nisso? Que você é mini Cristo aqui nessa terra? Que as pessoas, quando olharem para você, elas não devem enxergar simplesmente você. Aí você para e pensa: como Jesus agiu? Como Jesus se comportava? Nesse verso que nós lemos, existem 3 verbos que a gente poderia, na verdade, eu poderia dizer mais, falando em sobre. E desses verbos, eu gostaria primeiro de fazer um ensinar. E no verbo ensinar, nós sabemos para alguns que são professores, tanto em escolas quanto também, que nós buscamos sempre o melhor conhecimento para dar o melhor conhecimento aos nossos alunos. Mas ensinar não é só conhecimento. A Bíblia diz que o salmista fala: ensina o caminho que ele deve. Quando diz assim, ensina o caminho, é porque você também vai estar andando. Você não vai dizer para o seu filho: faça isso que eu vou fazer, faça o que eu digo, mas não faça o costume que o povo fala de fora. Muitas vezes uma criança, ela fala algo de errado e a gente chega e diz assim: essa criança está falando algo de errado. O pai diz: olha, você não pode falar que eu falo, mas você é o principal do seu filho. Jesus, ele foi o principal professor. E quando Jesus, ele foi o principal professor e meu, ele olhava para as pessoas nos olhos e dizia assim: você não é qualquer um. Você está aqui porque eu te amo. Você está aqui porque eu quero cuidar de você. Imagina agora Jesus olhando para as pessoas assim: não era uma seita na comunidade, não era uma seita na sociedade. Ele chegava perto e quando ele se aproximava e olhava para aquelas pessoas, elas achavam suas cabeças. Eu lembro que eu sou digno de o quê? E você vai aonde? Na minha casa. As pessoas olharam para Jesus e disseram: o Senhor é bom demais. Porque realmente e olharam para Jesus e seus olhos, não tenha medo, porque hoje eu tenho desejo de ir até onde? Assim que eu Zaqueu. Zaqueu era um homem grande, como eu, de uma grande grão à frente. Zaqueu ia enxergar quem? Zaqueu estava à procura de muito. Diz que Zaqueu estava por aí. A Bíblia não é que Zaqueu está ali porque alguém da família dele está passando por uma dificuldade. A Bíblia não diz que Zaqueu estava ali porque ele estava com dificuldade financeira. A Bíblia não relata nenhum problema que Zaqueu está andando para ter um motivo de enfrentar uma grande multidão e encontrar a Jesus. Não é verdade? Mas Zaqueu tinha outro desejo de conhecer o Cristo. Eu estou escutando tudo falar sobre esse Jesus. E aí essas coisas, quem será? Será que é um homem? Será que é um homem imponente? Será que é um homem que veste bem? Será que e o chapéu? Como é que ele se veste? Eu preciso
Deus ele está a cada manhã te esperando para ter com você. Uma vez antes de você sair de casa, você tem. Uma vez você tem que colocar diante de Deus, como ele diz. E comigo você vai conversar em secreto. Porque quando você conversar, eu revelarei coisas que ninguém. Eu falarei coisas que ninguém falou. Eu falarei coisas que ninguém foi capaz de sonhar. E quando Zaqueu foi até Cristo, subiu. Diz que o mato era bravo, viu? Era bravo. Você lá na versão lá, ele vai dizer assim, ó, era bravo, não é qualquer uma não. Subiu. E quando ele viu, ele disse assim, esse aí não teve demora. Naquele momento, Jesus olhou para Zaqueu. Sabe o que é impressionante? Alguém falou o nome de Zaqueu? Jesus olhou para Zaqueu. Você fala, não está escrito aí, mas eu sei quem você é. 10 como você quer me conhecer? Todos aqui querem me levar para a sua casa, mas eu quero ir até a sua casa. E naquele dia, Zaqueu sabia que o mestre dos mestres estaria na casa. Eu preciso permitir que o mestre seja homem. David também gostaria. E David, ele escutou a história daquele ancião chamado Elias. Elias contou para ele este verso. E disse que Jesus, quando esteve aqui, ele caminhava e muitas vezes ele saía para fazer o trabalho de Deus. Se Deus trouxer alguém para mim, para que eu faça, mas eu não saí do meu local para. Você lembra a história de Pedro? Aí você vai perguntar assim, qual a história de Pedro? Que ele foi diferente de todos os outros. Todos os outros tinham Pedro. Pedro também tinha. Mas Pedro foi o único que saiu. Pedro tinha medo do mesmo jeito que os outros. E talvez não deve estar para ele. Se não ele soldado. Ele tinha medo. Mas na hora que ele disse, Senhor, és tu mesmo? Eu agora digo, amigo, sou eu. Se és tu, eu quero ir até onde você está. Você quer ler? Jesus saiu e veio até aqui e caminhou. A Bíblia diz que ele andou. Você está porque alguém saiu com lá, do ponto da situação, para trazer a você o Evangelho do Reino. Sabe por quê? Porque nela foi brotado o Espírito Santo e o amor de Deus para dizer, olha, aqui talvez a igreja com as minhas preocupações. Entre escuta e quando termina, lembro que eu tenho os meus problemas, as minhas preocupações, e eu mais uma vez volto para a minha vida cotidiana e não permito a transformação dos outros. Você teve também. Eu não sei o que está presente na minha vida. Daqui a um minuto, eu não sei o que vai acontecer. Mas, filho, eu estou cuidando de você. O amanhã vai chegar e Jesus já está lá. Você tem dúvida disso? Eu não tenho. Sabe por que eu não tenho? Porque antes de eu chegar aqui, eu já tive várias experiências na minha vida. E eu sei que se você parar e olhar para trás, você vai ver várias experiências que Deus já realizou em teu viver. Israel um dia saiu do Egito. Israel um dia andou no deserto. Israel um
dia andou na cidade prometida, na terra prometida. Mas Israel um dia se esqueceu. Mas toda vez que ela fazia, quem você faz? Volta para o Deus dos teus pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus está chamando você a voltar. Mas voltar de onde? Da vida que eu estou vivendo. Por que você está dizendo isso, irmão? Sabe por quê? Porque em alguma vez, em alguma situação, em algum momento da sua vida, você começou a esfriar. Você começou a deixar de fazer aquilo que você fazia da forma que você talvez não pregue mais da forma como você pregava. Talvez você não ouve mais da forma como você louvava. Talvez você não tenha bem na hora como você tinha. Porque agora você diz que é trabalho de outro. Mas não é. O trabalho é seu. Você foi chamado para trabalhar para Deus até o dia que Ele volta. Às vezes a gente diz assim, a igreja está cheia de jovens, e agora é trabalho de porta. Nem todo tem perfil de sair às ruas realmente. Mas você tem um perfil de falar de Jesus aonde quer que você. Eu peguei um ônibus lotado, não tenho como falar disso. Se você puder, sempre não fica de um livro há uma mensagem na sua bolsa, no seu bolso. E você pegar aqui, eu tenho vergonha de falar essa mensagem aqui. Eu pudesse falar, medo de falar. Deus disse para ele, eu vou tirar o verbo do Arão aí. Arão era um técnico. Ele falava. Arão ia lá e traduzia. É porque ele falava em outro idioma, ele era aqui. Mas ele aceitava para a galera. Ó, não aceitava para a galera. E Deus dizia: quem foi que fez a boca do homem? Você talvez tenha medo. Você deu vários meses de entregar. Ele disse que ele ficou muito motivado quando ele escutou aquela história. E ele agora queria fazer uma coisa diferente. E ele entrou na parte falando de Jesus, falando sobre ideias, falando sobre situações que iam ser diferentes. E ele começou a se aproximar. Ele ficou tão entusiasmado. E ele se aproximou e disse: olha, eu escutei uma história de um homem velho que me contou um verso da Bíblia de um homem que me ama e que ama vocês também. E eu gostaria de saber de vocês. Vocês querem mais esse homem? Sabe o que? Quando eu vi aquilo ali, ele ficou com o coração assim, ele achava que estava. Como tem pessoa nesse mundo querendo ouvir de Jesus? Você se vê nisso? Talvez você muitas vezes esteja enjoado de querer ouvir Jesus. Mas a pessoa lá fora está sedenta que é ouvir Jesus. E você está perguntando. E disse que quando ele começou a preparar, ele começou a fazer essas coisas. E ele entendeu que ensinar era algo mais. Ensinar e doar é viver junto. Você não pode ensinar somente. Jesus não ensinava somente. Jesus ele também fazia outras coisas. Ele andava e percorria, encontrava e ensinava. E se fosse necessário, o que ele faria mais? Ele curava. Ele praticava a cura. Aí você pode dizer assim: naquela época Jesus veio e ele tinha que curar. E hoje Jesus pode dar cura. Existe hoje várias etapas na cura. Deus ele pode simplesmente dar alguém hoje aqui e você orar e pôr as mãos sobre ele e ele ser curado. Glória a Deus. O poder de Deus se manifesta. Mas existem outras formas de cura.
pessoas estão aí enfermas, querendo simplesmente drogas. Muitas pessoas estão enfermas, querendo apenas o teu sorriso, querendo uma palavra de conforto. Às vezes a pessoa está ali querendo simplesmente que alguém sente ao seu lado e fique lá em silêncio. Lembra de Jó? Os amigos de Jó estavam lá, mas estavam falando. Poderia estar que estava tudo bem. Às vezes, você ou pessoas estarão ao seu redor precisando de ajuda. Não é simplesmente uma cura física. Está precisando de uma cura. Uma cura que vai levar ela muito mais perto. Nós temos trabalhado com consagração em igreja. Porque entendemos, e foi até um dos questionamentos, um dos pedidos de oração de irmã, de como orar para que Deus pudesse nos fazer entender, sentir a necessidade do outro. Ou uns dizem que isso é empatia, eu vou mais além. Dizem que depois quais elas são decididas como? Se o Espírito Santo não quer você, não entrar na sua vida, não fazer ser transformado, você não vai sentir a empatia sobre nós. Você precisa dar um abraço verdadeiro, um aperto de mão verdadeiro, uma palavra verdadeira, para que as pessoas sejam o quê? Tem pessoas que estão necessitando simplesmente do seu abraço. E junto com ele, a Deus. Às vezes você traz para a igreja, trazemos pessoas para a igreja através da palavra. Pregamos, fazemos uma semana de oração, cantamos música, vamos buscar e trazemos essa pessoa, nos empenhamos em todo dia ligar essa pessoa. Está lá na porta da casa dela, trazemos para a igreja essa vida, começa o trabalho. Sabe o que acontece depois? Deixa eu olhar. Aí depois tem outro problema ali chamado, saber? Sabe o que eu encontro em muitos casos? Porque eu não fiz trabalho depois do primeiro encontro. Como igreja, eu preciso cuidar. Eu preciso cuidar para que eu não precise de novos reencontros. Eu preciso de novos encontros. Esse encontro vai acontecer. Por quê? Porque o Espírito Santo no seu coração. As pessoas serão cuidadas. E quando elas forem cuidadas, elas serão trazidas para onde? Para mais perto de Jesus. Ela vai estar mais junto com você na igreja. E ela vai estar trabalhando com você para fazer as coisas. Eu lembro que esse jovem, ele queria também curar. O David, ele tinha um desejo muito grande de realizar curas. Ele pensou como ele poderia realizar essas curas. E daí, ele começou com o pastor. O pastor disse assim, olha, tem muitas pessoas aqui na igreja. E tem muitas pessoas que trabalham. Ele viu que tinha pessoas que moravam no seu bairro, que não tinham o que comer, não tinham onde dormir, tinham idosos que não eram visitados. E ele começou a fazer esse trabalho junto com irmãos da igreja. E ele começou a praticar a cura espiritual nessas pessoas. Você tem um trabalho para fazer. A Bíblia diz que não veio isso. Eu estava no templo, diz o profeta. O templo de repente se encheu. Ao se encher de fumaça, o véu do templo se abriu. E o que? O trono. E quando virou o Senhor, cantava, voava, e dizia que nosso Deus é, e ele não vê. E ao final dele, o que disse? A mim sou pecador. Eu vou obedecer. Mas ele foi purificado para voltar. E depois ele escutou uma voz que dizia assim: a quem eu vou enviar? A quem irá por nós?
Aquele homem purificado agora disse o quê? Foi o que ele falou? Senhor, eu estou aqui. Eu ouço a tua voz. Envia-me. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso resgatar ou permitir que o Espírito Santo resgate em mim o primeiro amor. Que pessoas sejam alcançadas, mas primeiro eu preciso. Se a minha vida não for usada por isso, se eu eu nunca vou conseguir ajudar outras pessoas. Eu lembro de uma história que eu gostaria de terminar com ela. Uma das que eu mais gosto, desde as minhas primeiras histórias contadas, são de bonequinhos de madeira, chamados chulincos. E diz que esses bonequinhos de madeira, eles tinham a cidade deles lá, e na sua cidade, eles tinham costume. Eu lembrei dessa história quando eu entrei aqui, porque eu não e eles tinham umas bolinhas cinzas e umas estrelinhas amarelas. E quando aqueles bonequinhos estavam andando ali pelas ruas, quando eles causavam muita admiração, eles teriam uma estrelinha amarela. Mas quando eles tinham uma frustração, alguma coisa assim que ele era um reprovado, eles recebiam bolinhas cinzas. E assim era a vida daqueles bonequinhos. Primeiro, tinha um bonequinho chamado Marcinelo. E Marcinelo, ele era um bonequinho que ele não tinha nenhuma estrela. Ele só tinha as bolinhas cinzas. As pessoas olhavam para ele, simplesmente diziam para ele: tu é muito feio. E dava para ele uma bolinha cinza. As pessoas olhavam para ele e diziam assim: tu não sabe fazer nada. E daria para ele o quê? Uma bolinha cinza. Se ele saísse na rua, quando as pessoas olhavam para ele só davam bolinhas. Ele tentava fazer tudo para ganhar uma estrela, sempre fracassava. E só recebia bolinhas. Interessante que na nossa comunidade, eu posso perguntar tem pessoas que assim e não conseguem ver outra coisa de devoção. A pessoa vem cantar, talvez ela não faz direito, e pessoas podem ficar atravessando e ela não fez. Ela vai falar e muitas vezes pode ficar triste. Não sei como acontece isso, infelizmente. Mas Marcinelo estava ali e ele queria mudar. Ele dizia assim: eu não aguento mais. Eu não sei porque eu só tenho bolinhas cinzas. E um dia, ele estava caminhando pelas ruas daquela cidade. Ele viu uma bolinha chamada. Ela era muito linda. Sua pintura era maravilhosa. E ela não tinha nem bolinhas e nem cores. Quando ela estava ali a passar, que as pessoas olhavam, que os outros bonequinhos olhavam, a viram e assim: poxa, como você é linda, sua pintura é impecável. E tentava colocar uma estrela nela, o adesivo caiu. Por ela não aceitar o adesivo de estrela, automaticamente, você é uma ingrata. Puxar o adesivo cinza, bolinha colada, e ele também caía. E todos ficavam apaixonados porque ele estava colado inclusive. Mas ela ficou curioso. Saiu correndo e correndo. O que acontece com você? Por que você não adesivo? Eles pensam toda coisa em você e eles dizem assim. E ela diz para ele: é porque eles pensam. E aí eles pensam. Eu só me preocupo com o que ele pensa de mim. Era isso que ela dizia. E Marcinelo foi para casa naquele dia, sentou e ficou pensando: puxa, eu queria tanto ser igual a Lucy. Eu queria que a Lucy entendesse. Eu não queria ter esses adesivos. Quem são esses que pensam aí mal a meu respeito? Eu sou uma pessoa boa, sou um bonequinho bom. E outro dia ele encontrou o Cristo e disse assim: você só precisa ir ver quem? Mas ele mora uma montanha bem alta. Ele era um carteiro. Ele ligava todos aqueles bonecos.
Chegou no final, viu uma brigando,